Olá, estamos de volta para mais um episódio de Debates Covid-19, tratamento precoce para salvar vidas. E hoje eu converso com o Dr. José Rocha Faria Neto. Ele é cardiologista formado pela USP e também é professor da PUC Paraná. Tudo bem, Dr. José? Como é que vai, Kelly? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A nossa conversa começa com os números da evolução da doença no Paraná. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre a situação atual da Covid hoje no estado do Paraná. Kelly, hoje nós temos cerca de 180 mil casos de Covid confirmados no estado do Paraná. No total já foram mais de 4.500 óbitos. Ao que tudo indica, nós deixamos para trás o pico da epidemia no Paraná no fim de julho, começo de agosto, e hoje todas as macro-regionais, as 5 macro-regionais de saúde do estado do Paraná, apresentam um declínio no número de casos, também no número de óbitos. Acho que esse é o melhor panorama que a gente tem hoje do nosso estado. Uma excelente visão, né, do que a gente já teve. Eu tive lendo algumas notícias em que o senhor foi entrevistado. E em junho, o senhor disse que o curso da epidemia era um grande transatlântico. O que o senhor quis dizer com isso? Perfeito, Kelly. E veja, eu usei essa metáfora, na verdade, isso deve ter sido mais ou menos no começo de julho, né? Quando nós começávamos a perceber um grande aumento no número de casos, uma saturação do sistema hospitalar, que embora não tenha se dado por completo em nenhuma região do estado, felizmente, mas parecíamos estar próximo disso. E o que eu chamava atenção naquele momento é que medidas mais restritivas deveriam ser tomadas em termos de comércio aberto, permissão à mobilidade das pessoas, porque uma vez que nós atingíssemos a saturação do nosso sistema hospitalar, nós não conseguiríamos mudar esse cenário em 1, 2 semanas. Assim como um grande transatlântico demora muito tempo para conseguir fazer uma curva, na epidemia, uma medida mais restritiva hoje, como fechamento de comércio, por exemplo, você vai ver diferença nos números dali cerca de 10 dias mais ou menos. Então, naquele momento, eu chamava atenção para isso, de que as medidas tinham que ser rápidas para que nós não chegássemos num ponto como alguns estados chegaram, como por exemplo o estado do Amazonas, a cidade de Manaus especificamente, foi o melhor retrato no Brasil do que é o caos instalado no sistema de saúde. Felizmente, aqui no estado do Paraná, nas nossas maiores cidades, isso não aconteceu. Quando a gente teve picos, a gente saiu de bandeira amarela, voltou para a bandeira laranja. O senhor acha que faltou testar mais no Brasil? No Paraná? Qual que é a verdadeira realidade da testagem no Paraná? A testagem, que ela é uma ferramenta muito importante para tentar segurar o avanço da doença, né? Quer dizer, isso, já no começo da epidemia, todos sabíamos que a melhor estratégia era testar o máximo possível o número de pessoas, né? Todos os sintomáticos. Por quê? Porque a partir do momento que você reconhecesse os casos de maneira precoce, você poderia rastrear as pessoas com que esse caso confirmado teve contato, para testar essas pessoas também, né? Do ponto de vista prático, isso não aconteceu no Brasil e nem no Paraná, né? Essa testagem em tão larga escala. Mas é fato que quando nós mais precisamos, ali por julho e agosto, né, a Secretaria de Saúde disponibilizou um número maior de testes, né? Então eu acho que o que nós tivemos disponível foi suficiente para tentar segurar, para que o pico não fosse ainda pior. É lógico, em termos de teste, quanto mais teste disponível,
melhor. A gente sabe, por exemplo, que em algumas cidades isso não aconteceu. E eu vou te dar um exemplo. O melhor exemplo, na minha opinião, é a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem um dos maiores paradoxos nessa epidemia no Brasil. Quando a gente olha, dentre as capitais com maior número de casos por 100 mil habitantes, o Rio de Janeiro aparece entre as 3 cidades com a melhor situação. Quando a gente vai olhar o número de óbitos por 100 mil habitantes nas capitais brasileiras, o Rio de Janeiro ocupa uma das 3 piores posições, né? O que quer dizer isso? Que possivelmente eles testaram muito pouco. Só testaram aqueles pacientes que estavam mais graves e, consequentemente, a mortalidade desses pacientes é maior. Aqui em Curitiba, no estado do Paraná como um todo, nós não tivemos esse cenário. Doutor José, o senhor tem uma ideia, se tivesse que dar um palpite hoje, de por quanto tempo a gente ainda pode correr o risco de ficar nessa flutuação, assim, de muda a bandeira, de fecha comércio, de adotar medidas mais restritivas? Kelly, o preço da nossa segurança vai ser essa contínua vigilância. Não vai ter outro jeito. Isso, na verdade, vai acabar quando nós tivermos vacina disponível. Olhando o cenário internacional hoje, alguns países europeus, mais claro exemplo é a Espanha, né? Não existe uma situação que possa ser dado por todo como controlada. Nós precisamos manter essa vigilância e eu acho que isso só vai acabar quando a vacina chegar, o que antecipo aqui a minha opinião, acredito no começo, no consultório, pergunta, doutor, como é que nós está o normal como era antes 26 de fevereiro, quando nós tivemos o primeiro caso no Brasil, a partir do segundo semestre do ano que vem, quando certamente boa parte da população já vai estar imunizada, e aí nós vamos estar voltando para um cenário de normalidade. Perfeito. Como o senhor é o primeiro cardiologista que eu entrevisto aqui na nossa série, eu não posso deixar de perguntar, entrar nessa questão. Um estudo recente, publicado pela Sociedade Europeia de Cardiologia, comprova que o uso de hidroxicloroquina não causa arritmia cardíaca, como foi tão propalado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja, essa não foi a conclusão. A hidroxicloroquina, sabidamente, aumenta o risco de arritmia, né? O que foi colocado é que em pacientes menos graves, talvez isso não seja um grande problema. Isso vem da observação de um único estudo. A cloroquina aumenta de maneira muito significativa o risco de arritmias mais graves. E como cardiologista, eu devo dizer que a preocupação fica porque cada vez mais a gente sabe que o vírus pode atacar o músculo do coração, ainda que não sintomas. Então você tem um músculo fragilizado de uma pessoa usando uma medicação que pode, eventualmente, aumentar o risco de arritmia. Mas do ponto de vista prático, do ponto de vista de evidência científica, essa é a minha opinião. A falta, não é pela falta da evidência de que possa causar um malefício que a droga deva ser usada. A droga passa a ser usada, qualquer droga é incorporada na prática clínica a partir do momento do contrário, quando existe uma clara evidência do benefício. E isso ainda não aconteceu com a hidroxicloroquina. Todos nós queremos que a solução venha de uma medicação barata, fácil de usar, que todos nós tenhamos familiaridade, mas infelizmente esse não é o caso. Então, o senhor ainda acha que não é o caso do uso da hidroxicloroquina para prevenção ou para tratamento? Nós não temos qualquer evidência até o momento nesse sentido, e volto a dizer, os estudos publicados com hidroxicloroquina até o momento, feitos com desenho adequado, falharam em mostrar o benefício. E o maior, talvez o melhor estudo feito até o momento foi um estudo feito aqui no Brasil, uma das mais importantes do mundo. Falando no Brasil, como é que o senhor faria hoje um panorama geral da pandemia no Brasil? A pandemia no Brasil, desde que
chegou no dia 26 de fevereiro, ela teve um curso muito heterogêneo pelas diversas regiões brasileiras. Nós vimos as regiões norte e nordeste serem afetadas de maneira muito severa no começo, né? E só a partir de julho, agosto, que os estados que efetivamente conseguiram inicialmente achatar a curva foram acometidos. E aqui entra em especial os estados do sul e da região centro-oeste. Hoje, ao que parece, de certa maneira, embora exista alguma oscilação em número de óbitos, né? Uma vez um estado, uma vez outro apresenta algum aumento no número de óbitos, mas eu acho que a gente evolui uma situação de controle da epidemia, né? Mas nós devemos lembrar que muita da população mais suscetível, população de maior risco, continua em casa, continua se preservando de maneira muito importante. Se de repente houver uma liberação geral de que está tudo resolvido, essas pessoas dos grupos de maior risco podem vir a ser acometidas. Então, a situação no momento é de controle, nós estamos numa curva descendente no Brasil como um todo, principalmente em termos de número de casos, mas reforço que é preciso manter a vigilância. É o que tem acontecido em Madrid, naquela região, né? Eles deram uma liberação geral e agora está tendo uma segunda etapa de infecção. E eles estão fechando tudo de novo severamente. Exatamente, e a população de Madrid está revoltada porque a ordem, a partir dessa semana, é praticamente lockdown outra vez, né? E veja, nós estamos falando de um país que foi um dos países mais acometidos, né, no começo da epidemia. Né? Foi um dos primeiros, quer dizer, logo depois da Itália, né, basicamente foi a Espanha. E então, isso só deixa muito claro a necessidade de um controle. Alguns outros países passam também por situação muito difícil, como, por exemplo, Israel. Israel é exatamente a mesma situação, um aumento significativo no número de casos, né? Então, tudo isso serve para nos mostrar que, sim, se nós não cuidarmos, uma segunda onda é possível. Se bem que no Brasil a gente nem poderia falar no momento em segunda onda, porque a primeira onda ainda não acabou, diferente da Espanha, onde houve um momento realmente em que os números ficaram muito baixos e agora uma grande elevação novamente. Nós ainda não acabamos a nossa primeira onda e ainda estamos há alguns meses de acabar. Se o senhor pudesse indicar hoje o melhor protocolo que um país esteja adotando para conter a pandemia, qual seria esse país e qual seria o protocolo? Os países agiram de maneira muito, muito diferente. Agora, para conter o crescimento da epidemia, eu acho que a Coreia foi um bom exemplo, né? Outros países asiáticos que investiram muito, como você comentou no começo, na testagem ampla da população e no rastreamento dos contatos dos casos confirmados, né? Vale a pena lembrar, por exemplo, que hoje, para você entrar em Fernando de Noronha, né, é obrigatório que você tenha no seu smartphone um aplicativo que, embora ele não faça identificação de quem é a pessoa, mas ele está sabendo quem está circulando por onde, né? Justamente para que a partir do momento em que haja a confirmação de um caso, é possível saber por onde esse caso andou e é possível rastrear quem foram as pessoas que estiveram em contato. Esse tipo de estratégia, lógico, a gente está falando de uma ilha, isso é muito fácil, né? Mas reforço que alguns países, principalmente países asiáticos, foram muito eficientes em fazer esse tipo de rastreamento de identificação dos casos por testagem ampla e rastreamento de todos os contatos para isolá-los e testá-los também. Caso o senhor fosse ministro da Saúde hoje, o que o senhor mudaria na política para conter essa situação e para melhorar esse quadro da epidemia no Brasil? Veja, eu acho que houve uma condução adequada da epidemia, embora o governo federal tenha sofrido muitas críticas, não me parece que o governo tenha deixado de cumprir com suas obrigações, né? Na medida do possível, tornaria ainda mais ampla a testagem, né? Esse é um ponto que a gente está circulando e caindo nesse ponto, mas eu acho que a testagem é um ponto muito importante. Mas se você pega, por exemplo, aqui em Curitiba, mesmo as pessoas que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde,
em questão de 48 horas após testagem já tem resultado. Então eu acho que aumentar a disponibilidade de testes ao máximo possível, né, me parece uma ferramenta mais adequada. E não é tão caro, né? Veja, não são testes baratos, na verdade. Existe a perspectiva que é de novos testes ainda mais rápidos, né, e mais baratos. Hoje, o custo médio de um exame de PCR, o PCR é o que nós chamamos de padrão ouro para fazer o diagnóstico da doença. Lembrando que a doença só pode ser diagnosticada a partir do exame de PCR. O exame de sangue, né, ele não faz o diagnóstico. O PCR é o cotonete? O cotonete, exatamente, que é coletado com material do nariz e da garganta, e você faz a procura do material genético do vírus ali. É esse teste que faz o diagnóstico. Os testes feitos com exame de sangue, eles não fazem o diagnóstico. Então, respondendo a tua pergunta quanto ao custo, o custo médio na rede particular aqui em Curitiba, por exemplo, gira em torno de R$300. Então, não é tão barato. É lógico que isso para ser disponibilizado em ampla escala, o preço para o governo seria outro, mas não é um teste tão barato assim. Volto a dizer que novos testes vão surgindo, inclusive com coleta do material do nariz e da garganta, exemplo do que é o PCR, mas o que se identifica não o material genético, porque isso leva algumas horas para ser feito, mas identifica as proteínas próprias do vírus, né, permitindo assim identificação mais rápida. Esses testes não estão tão largamente disponibilizados. Doutor, mas esses outros exames de sangue, então, o que eles detectam? Eles não são eficazes? Não é questão de eficácia. Eles, na verdade, o que eles detectam os antígenos que o mesmo produto, certo? Então, uma pessoa entra em contato com uma outra contaminada, ela se infecta. Na média, ela vai começar a desenvolver sintoma entre 3 a 5 dias que ela foi infectada, né? Os anticorpos que essa pessoa vai produzir contra o vírus vão aparecer no corpo normalmente a partir de 10, 14 dias, quando muitas vezes a pessoa já não está mais transmitindo o vírus. Então, não adianta ela fazer o teste de sangue quando ela está com sintoma para saber se está doente, porque esse anticorpo que é detectado ainda não apareceu no sangue. Então não é uma questão de que ele não é eficaz, ele não se presta ao diagnóstico da doença naquele momento. Ele serve para dizer se a pessoa já teve contato há mais de 14 dias. Doutor, aproveitando esse espaço, no início o senhor disse que o vírus ele acomete o músculo do coração. Que mensagem o senhor daria para os seus pacientes hoje que são cardíacos para tomar cuidado, para se precaver com essa doença? A gente sabe que a presença de doenças cardíacas prévias faz desse grupo um dos grupos de risco para complicação em caso de contágio. Aliás, é bom que a gente deixe isso claro. Muitas vezes os pacientes dizem, mas doutor, eu tenho um risco maior de pegar Covid? Não é que tem um risco maior de pegar Covid, é que se pegar Covid, tem um risco maior de complicação. Então, as pessoas que fazem parte desse grupo de risco, por ter doença de coração, ter outras patologias que também colocam em grupo de risco, como por exemplo o diabetes, essas pessoas têm que continuar se cuidando muito e respeitar as questões de distanciamento social, distância 2 metros de outras pessoas, higienização frequente das mãos com lavagem ou, se não for possível, com álcool 70% e sempre o uso de máscara. E um outro ponto importante, a gente sabe que o risco é maior em ambientes com aglomeração, principalmente em ambientes fechados, né? Então, devem continuar evitando ambientes fechados, onde diversas outras pessoas estejam circulando. Essa acho que é a melhor orientação, que não só para os cardiopatas, mas para todas as pessoas que fazem parte de algum dos grupos de risco de maior
gravidade em caso de contágio por Covid. E para a gente encerrar, na sua área de cardiologia, vocês chegaram a criar algum protocolo de tratamento precoce? O tratamento precoce, né, é a observação contínua do que esse paciente vem apresentando. Eu volto a dizer, não existe embasamento científico. Eu sei que respeito a opinião dos outros colegas médicos, de outras sociedades médicas que se colocam a favor de alguma forma de tratamento precoce, mas nós não temos a evidência científica de que alguma medicação possa ser benéfica no começo da infecção. O que nós sabemos é que a partir do momento em que haja um maior comprometimento pulmonar, o uso de corticoides pode ajudar, e no agravamento da doença os anticoagulantes têm um papel importante também. É isso que nós temos de evidência científica, e é isso que eu tenho colocado em prática com os meus pacientes. Mas reforço, respeitando sempre a posição dos colegas que enxergam a situação de uma maneira diferente. Na sua opinião, um palpite, qual seria uma data para que surgissem as primeiras vacinas? Eu acredito que não passa do primeiro bimestre do próximo ano. As vacinas estão em fase bastante avançada, em especial a vacina de Oxford. Outras vacinas mostram dados promissores, como a da Sinovac, que é a vacina que o Instituto Butantan de São Paulo tem trabalhado em parceria. A vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson, pelo seu braço farmacêutico, que é a Janssen, também bastante promissora. Eu acho que em muito breve nós vamos ter, eu sempre falo, nós temos mais de 100 vacinas sendo testadas. Não é possível que nenhuma funcione. Uma delas vai funcionar, mas eu acredito piamente que essas que estão em fase mais avançada já nos trarão benefício. E veja, uma vacina não precisa ser 100% eficaz, né? Se ela tiver um grau de eficácia razoável, né, aplicando em larga escala, a gente passa a ter um percentual significativo da população imunizada, e a partir daí a tendência é que a epidemia comece a ter números cada vez mais baixos, até que suma do nosso convívio, o que eu espero que aconteça em breve. O senhor acredita que a gente vai voltar a ter uma vida normal ou teremos um novo normal? Eu acredito que no segundo semestre do ano que vem nós voltaremos ao nosso normal. É lógico que algumas lições vão ficar, né? Como, por exemplo, um mau costume do brasileiro é não se preocupar quando está com alguma doença viral respiratória, quando está gripado, quando está resfriado. Muitas vezes a gente vê as pessoas com sintomas nítidos de gripe circulando em locais públicos. Espirrando. Eu acho que nós aprendemos. Exatamente, eu acho que nós aprendemos que isso não deve ser feito, e se isso precisa ser feito, que nós façamos como os asiáticos fazem há muito tempo, usando máscara. Tá certo, então. Eu agradeço a sua presença, muito obrigada, e a gente se vê numa próxima oportunidade. E você também, nosso telespectador, espero você no próximo episódio. Obrigada pela companhia e até lá. Tchau, tchau.